Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Estamos numa área abordar uma área muito sensível, às vezes pode ser muito mal interpretado, mas também é muito importante porque a Bíblia nos avisa de não ficar com os nossos olhos fechados, nossa cabeça na areia, não tentar pensar que a ignorância é melhor, né, do que saber essas coisas, até que muitas pessoas nem querem abordar essa área porque têm medo, né, uma certa contra-reação do inimigo. Mas se nós não somos vencedores desta guerra, nós vamos ser vencidos pelo inimigo. A Bíblia fala em 2 Coríntios 2:8, diz que não somos ignorantes dos seus artes, a sua metodologia, porque ele tem uma método como nos vencer. E tem acontecido, né? Ele não tem desviado deste método durante séculos, porque funciona. Por isso ele usa palavras, ele usa paradigmas, aquela potestade das trevas trabalha arduamente para nos enganar, para levar-nos a aceitar o erro. E ele está a preparar-nos para um certo fim, uma certa guerra final. Uma certa vivência aqui no mundo em que há um espírito que governa e opera sobre tudo. Ele quer criar o seu império aqui na Terra, o seu domínio. Ele quer convencer-nos que Ele é o Senhor e não Deus. Por isso nós temos essa capacidade de discernir, nós temos armas, nós temos armadura, temos tudo o que é necessário para enfrentar o inimigo e vencer sobre ele. Hoje eu quero falar sobre outro aspecto, um aspecto que é atual e também futuro. João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 3 diz: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo." Agora nós estamos a ver uma outra identidade do nosso adversário, um espírito anticristo. Aquela palavra anti significa contra ou no lugar de. Então, esses são aqueles dois aspectos desse espírito anticristo. Alguém que opor, né? Que é contra Cristo, que persegue a igreja, que persegue todos que acreditam que Jesus veio na carne, que significa que Ele é Deus encarnado. Que Ele é 100% Deus, 100% homem. É uma série de religiões que foram inventados, inspirados pelo espírito anticristo, que continuamente nega a divindade de Jesus. Começou nos primeiro século, com um conceito que é uma fabricação do zoroastrianismo, que é uma antiga religião persa, que acreditou num dualismo, e esse dualismo separou as coisas naturais, as coisas espirituais, de tal forma que tudo que é natural era debaixo daquele maligno, era mau, e só das coisas espirituais era bom. Então, Deus não podia encarnar-se, né, na carne. Então, Jesus se manifestou somente no Espírito. Então, essa ideia de Jesus divino, mas não homem, não natural, criou aquelas ideias até que ele nem fez pisadas na areia, porque ele não era carnal, ele não era de corpo,
E João, na sua primeira carta, começou a abordar essa heresia, dizendo que, né, no princípio era o Verbo, né, e nós tocamos o Verbo, nós tocamos a palavra de Deus, nós comemos com Ele, nós, né, convivemos com Ele, né, nós sabemos que Ele era físico, mas também sabemos que Ele era divino. Né? Essa eterna palavra de Deus se fez carne, né? E habitou entre nós. Esse foi o propósito do Evangelho de João, como as primeiras cartas de João. E para confirmar isso, porque houve aquele anticristo que estava contra a sua divindade. Depois houve várias outras tentativas do inimigo para substituir Jesus por outras coisas. Criar figuras de Jesus e criar uma certa idolatria. Houve também outra heresia naqueles primeiros séculos, iniciado por um homem chamado Arius. Arius não acreditou na divindade de Jesus. Ele não acreditou nessa divindade. E ele acreditou que Jesus era somente homem. Então, essa negação da sua divindade foi transmitido em várias outras seitas, foi agarrado por várias outras seitas ao longo da história. Seitas como em que Jesus era homem, ele teve um relacionamento com Maria Madalena, ele não morreu na cruz, mas foi outra pessoa ficou no seu lugar, ele foi levado para o sul da França, ali teve filhos, e esses filhos de Jesus e Maria Madalena criou uma raça, uma família assim especial, com entendimento mais profundo e segredos assim, que essa foi aceita pelos templários, os companheiros de templários, e depois pela maçonaria. E todas aquelas ideias de segredos, de profundezas, de sabedoria e tudo, por causa... Né? Então, essa foi a consequência. Essa foi a consequência de anos deste espírito de anticristo tentando substituindo a verdadeira expressão e entendimento de Cristo com aquelas outras ideias. Pessoas como Dan Brown, nos seus livros Código de Da Vinci e outros, pegaram naquelas ideias e tentaram criar um romance assim com coisas baseadas em livros escritos no terceiro e quarto século, criando aquela ideia. Muitas pessoas pegaram nisso pensando que essa é a verdade. E abraçaram isso como verdadeiro, sempre negando Jesus como, né, Deus, somente como um homem com poderes especiais, o super-homem. Várias outras manifestações deste espírito anticristo têm acontecido ao longo da história. Em segundo Tessalonicenses, nós temos também esse acontecimento aqui em Tessalônica, em que essa igreja estava assim ansiosa pela vinda do Senhor. Alguns que nem queria trabalhar mais, queria somente ficar à espera, ficar à custa dos outros, à espera da manifestação acerca da vinda de Jesus. Então Paulo teve de escrever e dizer, ora, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 diz, não vos moveis facilmente que vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como
de nós como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engana, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que aceitará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele diz que não fica preocupado porque alguma coisa tem que acontecer antes do fim, e essa é a manifestação daquela anticristo, aquela que querem ficar no lugar de Deus, ok? Então, essa é aquele outro aspecto de anticristo, mas tem um espírito anticristo, tem muitos anticristos, né? Como que nós podemos ver pela história, muitos outros anticristos. Mas vai haver um anticristo, um filho de perdição, que antes da vinda de Jesus, e essa pessoa vai levar o mundo à apostasia ou desvio da verdade. Nós temos, cada vez que aparece um tipo anticristo, nós temos isso. A história é revista e escrita, né? Há várias mudanças de terminologias, há vários enganos e erros que é considerado verdadeiros. Então, há uma certa preparação, por isso é apostasia, antes desta revelação, desta ditadura, essa pessoa que vem e começa a agir como Deus. Começa a dizer aquilo que eu digo é divino, inspirado, é de Deus a falar. Não foi somente uma ou duas, há muitos pela história. Várias pessoas que ficaram assim, nesta posição do anticristo. Mas vai haver um anticristo que vai unir todos os povos debaixo de uma certa ditadura, totalmente enganado e manipulado, controlado pelos demônios. Até que aquela residência é chamada, aquela cidade, aquela habitação de demônios, porque ali vai ser aquela concentração de todo o domínio das trevas. Então, por isso Deus nos avisa. Ele é tão claro. A Bíblia, não podemos ler a Bíblia sem entender que nós estamos num conflito. Não podemos somente ignorar o facto que o diabo existe. Ele tem um plano e Deus revelou o plano dele. Mostrou exatamente aquilo que não somente está a acontecer, como que ele opera, mas aquilo que vai acontecer. Nesta área da apostasia, essa área de engano, essa área de doutrinas dos demônios, essa área de potestades das trevas, de contaminação dos cosmos, de infiltração, mesmo dentro da igreja, de várias tendências e teologias que levam a pessoa a negar a divindade de Jesus, concentrando na sua humanidade. Essas são situações e espíritos atuais. As coisas que temos que entender e confrontar agora, que influencia a própria consciência de pessoas, influencia os seus conceitos sobre moralidade, sobre a vida, sobre o valor humano, sobre uma série de coisas. Nós não podemos somente tomar uma posição neutra. Não podemos pôr fechar os nossos olhos. Discernimento requer ação. Conhecimento é para que nós podemos fazer uma boa malícia, para que nós podemos derrotar aqueles planos do inimigo, destruindo as suas obras. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele deu-nos autoridade em seu nome para fazer o mesmo. Irmãos, é a nossa responsabilidade fazer essa boa malícia. Deus te abençoe.